Olá, esse trabalho é fruto da disciplina de Imunologia Clínica do curso de Farmácia no Centro Universitário Unifavip, ministrado pela professora Nina, na temática Imunologia dos Tumores. As membros desse grupo são Elissandra Luana, Larissa Lima, Mariana de Oliveira, Micaele Torres e Sabrina Vilela. O tema do nosso trabalho é Imunologia dos Tumores. Meu nome é Mariana de Oliveira. Transformação celular e câncer. O que é câncer? O câncer é um mecanismo que ocorre na alteração, na proliferação, diferenciação e sobrevivência das células. Ele é dividido em benigno e maligno. O benigno é quando ocorre uma não proliferação das células, o tumor ele vai se concentrar apenas naquele local. E o maligno é quando ocorre proliferação e o câncer pode se espalhar por todo o corpo. O principal causador do câncer são os agentes carcinógenos, que podem ser químicos, físicos ou biológicos. E esses agentes eles vão provocar o câncer de duas formas. Existe a forma mais leve, que é quando ocorre a alteração dos aminoácidos que estão nas proteínas que codificam os genes que são alterados, ou na forma mais drástica, que é quando há translocação dos genes de um cromossomo para o outro. Essas etapas elas podem ser transformadas e não transformadas. E a partir do momento que o gene ele sofre uma alteração, é como se tivesse uma porta aberta para que ocorresse outras mutações e provocasse a instabilidade do DNA. A transformação celular é um processo multi-etapas. Então, ela ocorre por várias etapas e a transformação celular ela vai alterar tanto o início como o término do ciclo celular, bem como a apoptose. Então, vão ser provocados danos celulares aos genes. Esses genes eles vão sofrer uma mutação desordenada e a partir do momento que essa mutação ocorre, eles vão se tornar hiperativos. E com essa hiperatividade, eles vão ser chamados de oncogenes. Há também outros tipos de alteração, como no caso da dominância dos genes. Essa dominância vai provocar uma parada no ciclo celular e uma apoptose dos genes que são alterados. A partir do momento que isso ocorre, o câncer não vai ser mais formado e esses genes são chamados de genes supressores tumorais. A incidência do câncer varia entre os diferentes tecidos. O câncer ele pode afetar vários tipos de tecido do corpo. O principal deles é o tecido epitelial. O tecido epitelial ele é uma malha de células que vai revestir tanto as cavidades quanto os tubos do corpo. Essas células elas são externas e esse câncer do tecido epitelial é denominado de carcinoma. Há dois tipos de probabilidades que ocorrem, que explicam o motivo de o câncer ele ser mais possível nos tecidos epiteliais. A primeira é que, como o tecido está mais na parte externa, ele vai estar mais propício a interagir com os agentes externos do ambiente. Aí, a partir daí, ele pode ocorrer as mutações e o câncer pode estar sendo desenvolvido. A segunda probabilidade é quando os tecidos epiteliais eles estão em constante renovação, tanto devido à inflamação, quanto devido a outros tipos de dano. E aí vai estar em constante divisão celular e constante renovação. Aí vai ocorrer o câncer aí, porque a divisão celular ela vai ter menos motivos para ficar desordenada. Há também o sarcoma. O sarcoma ele vai atingir o tecido conjuntivo em geralmente 1% dos tumores. E outros tipos de tumores são os que afetam os tecidos hematopoéticos. São eles que vão
estar envolvidos na formação do sangue. Aí podem ser tanto os linfomas como as leucemias. Há também os tumores neuroectodérmicos, eles vão ocorrer tanto no sistema nervoso central, que no caso pode ser o cérebro, como no sistema nervoso periférico, na medula espinhal. Dependendo do local onde as mutações ocorrem, elas podem tanto ocorrer de forma mais leve, como de forma mais desordenada, de forma mais grave. E também o tratamento do câncer, as células tanto podem resistir, como também podem ser sensíveis ou refratárias a esse tratamento. Para poder ter a cura desse câncer, ela pode ocorrer através de cirurgias, no caso dos tumores mais sólidos, através do contato com fármacos citotóxicos ou através da radiação. Essa radiação, ela tanto pode ser sozinha ou pode ser associada a outros tipos para poder matar as células que estão sendo afetadas e preservar aquelas que ainda estão saudáveis. Os agentes mutagênicos, incluindo o vírus, provocam transformação celular. Os vírus, eles também podem provocar o câncer, porque eles estão inseridos nos genomas das células do hospedeiro. E ele faz isso através de 2 mecanismos. O primeiro é quando o genoma viral ele vai afetar a divisão celular diretamente. Então, ele vai promover a parada da divisão celular e da apoptose. O segundo é quando se incorpora o genoma do vírus no gene do hospedeiro. Então, esse gene ele vai buscar um local próximo ao gene do hospedeiro para poder afetar esses mecanismos. Há também a possibilidade de ocorrer a mutação e não ter o desenvolvimento do câncer. Isso se deve ao fato de ADNA, de algumas moléculas de DNA, serem mais resistentes e promoverem a apoptose das células lesadas, ou também podem tornar as células senescentes, que estão impróprias a interagir com esses tipos de danos. Olá, meu nome é Micaele Torres e eu vou compartilhar com vocês os mecanismos celulares intrínsecos da supressão tumoral, ou seja, mecanismos da própria célula para evitar os danos que o tumor pode ocasionar, tanto na célula como no tecido em geral acometido. Então, esses mecanismos vão ocorrer de forma preventiva contra essas falhas que vão gerar danos às células. Como isso é possível? Através de uma sinalização anormal identificada nesse erro. Essa sinalização vai gerar a privação da divisão celular, interrompendo então um ciclo e a perpetuação daquela mutação, gerando a possibilidade de um tumor. Isso pode acontecer de várias formas. Bom, como eu havia falado, a divisão celular é um processo fisiológico normal e ela acontece a partir de fatores de crescimento. A partir da necessidade da divisão, o fator de crescimento, após uma sinalização, vai ser lançado, permitindo que a divisão aconteça. Isso de forma fisiológica. Mas o que pode acontecer? Uma mutação que venha a ocorrer pode gerar todo um problema nesse caso. O que é que essa mutação pode gerar? A amplificação da expressão dos fatores de crescimento, ou seja, em vez dessa estimulação do crescimento gerar uma divisão que seria normal, vai estimular um crescimento exacerbado em grande quantidade, de forma muito rápida. Outra forma que essa mutação pode ocasionar é a capacidade da própria célula produzir seu fator de crescimento, ou seja, ela vai ser independente de uma sinalização. Ela não vai precisar da sinalização para gerar um fator de crescimento. Ela vai conseguir por si só gerar fatores de crescimento que, assim como eu falei anteriormente, também pode fazer a exacerbação desse crescimento, perdendo o controle total no seu fator que seria anteriormente normal. E como eu havia falado, também vai interferir na sinalização de proteínas, que em casos da sinalização não vai ser como seria, que
gerarem um fator normal de crescimento. Vai ser tudo de forma muito exacerbada e rápida. Outra forma é através de encurtamento do telômero. O que seria esse telômero? Telômero é, como está aqui amplificado na foto, a extremidade de um cromossomo. Embora ele não seja uma região codificante de DNA, ou seja, ele não tem o material genético, mas é de total importância para a célula, pois a cada divisão celular ela sofre um encurtamento. Então, a partir de muitas multiplicações, a cada multiplicação vai diminuindo um pouquinho o tamanho desse telômero. E o que isso vai gerar? Vai gerar o limite de Hayflick. O que é isso? Um período de senescência proliferativa. Ou seja, a célula vai ficar irreversivelmente inativa, perdendo sua capacidade de divisão. Ou seja, o encurtamento do telômero no seu limite máximo, que se chama limite Hayflick, vai gerar uma senescência, ou seja, ele vai perder sua capacidade de divisão. Isso está muito relacionado ao nosso envelhecimento. Mas no caso de tumor, termina sendo uma condição favorável. Por quê? Porque o tumor, como bem sabemos, vai ser uma multiplicação muito rápida. Então, o que é que vai acontecer? Ele vai multiplicar rapidamente, mas ao atingir esse limite de Hayflick, ele não vai conseguir mais se multiplicar a partir dali, não vai conseguir mais se dividir. Ou seja, a célula vai parar naquele momento. Então, aquela célula não vai poder mais entrar em divisão, apenas outras já formadas. Então, termina sendo uma condição benéfica em casos de controle tumoral. As proteínas supressoras também são fundamentais nesse controle, principalmente a proteína P53 e proteína PRB. Como isso vai acontecer? Essas proteínas vão identificar os erros, qualquer anomalia e mutação no DNA. Ao identificar isso, elas podem gerar 4 reparos. A reparação do DNA daquela anomalia pode induzir o reinicio do ciclo celular, a depender do nível que essa mutação, esse erro aconteceu, pode induzir a apoptose da célula, ou seja, a morte celular, ou então a parada irreversível. O que é que seria essa parada irreversível? A senescência que eu havia falado, a interrupção irreversível da divisão daquela célula. Bom, aqui é o que eu havia falado até então de uma forma resumida. O evento mutagênico na célula pode gerar vários mecanismos, e aqui vocês podem ver 4 formas. O reparo do DNA, então a célula pode ser reparada e começar a gerar um novo ciclo para evitar o erro, ou então gerar apoptose, a morte celular, ou então senescência, tanto prematura como proliferativa, que é então a inativação daquela divisão por tempo indeterminado. Então, embora tenha esses riscos que possa acontecer e a própria célula tem mecanismos intrínsecos para controlá-los, o que é que acontece? Muitas vezes não é o suficiente. Então, acontece o que chamamos de câncer. Mas vamos pensar bem, se havendo todo esse controle já tem um câncer, imagine então se ele não tivesse. Isso seria bem pior. E a gente pode observar também a importância deles, como é o caso de pessoas que têm anomalias nos genes, como é o caso da proteína P53. Pessoas que têm anomalias nesse sistema de reparo têm uma maior facilidade para adquirir certos tipos de câncer e até mesmo predisposição para adquiri-los. Então, eles são de total importância e são fundamentais nessa supressão. Bom, meu nome é Larissa Lima, e vou tentar explicar um pouquinho do problema do câncer sobre a perspectiva imunológica. Muitos tumores parecem escapar das atenções do sistema imune. Isso é um problema e tem gerado frustrações a muitos imunologistas que ainda não têm algum tipo de esperança de que possa haver uma maneira de estimular o sistema imune a entrar em ação nesses casos. Com o avanço da imunologia,
Houve também um avanço no tratamento de antineoplásticos altamente específicos, mas também é muito importante frisar que houve pouco progresso no sentido de que haja uma maneira de aumentar a potência do sistema imune para reconhecer e destruir tumores da mesma maneira que ele conhece e repele os agentes infecciosos. Como o câncer ele não é um agente infeccioso, ele não tem os sinais moleculares necessários para que o sistema imune veja que tem alguma coisa errada. Como o câncer não tem a total atenção do sistema imune, ele produz tolerância imunológica. Esse estado de tolerância pode ser passivo ou também pode se manter ativo por meio das secreções liberadas pelos vários fatores dos tumores que podem manter sim esse estado de tolerância ativo. Bom, pode-se dizer que o câncer é praticamente invisível no ponto de vista imunológico e, consequentemente, faça com que eles possam ser representados pelo próprio. E, consequentemente, como eles não têm pump, que normalmente o que é necessário para iniciar as respostas imunes eficazes, e também como eles geralmente são iniciados por fatores ambientais e não por um componente infeccioso, eles não têm essa atenção total do sistema imune. Como um micro-organismo infeccioso teria atenção do sistema imune, e normalmente porque esses micro-organismos infecciosos têm pump. Como o câncer normalmente é iniciado do nada, vamos dizer que é assim, normalmente de fatores ambientais ou de qualquer outro fator que possa iniciar um câncer, ele não tem essa total atenção do sistema imune. E com essa falta de pump tem no câncer, normalmente ajuda a manter o câncer escondido no nosso organismo. Bom, com o problema da inexistência de determinantes estranhos, há o fato de que as células imunes adaptativas geralmente não entram nos tecidos, a não ser que sejam recrutadas pelas células do sistema imune inato, em consequência das respostas desencadeadas pelos PAMPs. Por isso, mesmo que o tumor ele expresse uma molécula que não é expressada no nosso organismo, a não ser que essa molécula seja expressada, no caso, seja reconhecida pelo sistema imune, ela fica, como é que eu posso falar, escondida. A não ser que apresente uma co-estimulação adequada de reconhecimento de uma tal molécula. Por isso mesmo que se um tumor ele produzir ou apresentar um neoantígeno, e esse neoantígeno não for reconhecido pelo sistema imune ou nem for apresentado por uma célula dendrítica, por exemplo, ele causa uma tolerância imunológica. Por isso que eu coloquei nessa figura aqui, que fala que, assim, a falta de coestimulação pode causar tolerância aos antígenos tumorais, que no caso de determinantes estranhos, e no caso, moléculas que os tumores possam apresentar em relação de respostas inflamatórias e outras coisas, não for reconhecida, caso uma tolerância em relação ao que esse tumor pode produzir no nosso organismo. Mesmo que sejam coisas que fazem mal, sem esse reconhecimento, essa apresentação, esse tumor fica batido no nosso organismo, fica escondido. Isso não quer dizer que os tumores sejam invencíveis ao sistema imune. Na verdade, os tumores são infiltrados por macrófagos e neutrófilos associados a ele. Essas células geralmente são recrutadas ativamente pelos próprios tumores e podem promover sua proliferação e sua progressão. O efeito da inflamação no crescimento do tumor está relacionado às quimiocinas e às citocinas inflamatórias produzidas pelos próprios tumores. Há evidência que essas células inflamatórias podem estimular a malignidade e a metástase dos tumores. Isso tem essas evidências porque essas células produzem espécies reativas de oxigênio e nitrogênio que podem causar danos ao DNA, danos e até mesmo causar mutações ao DNA. Por isso que pode-se falar que os tumores manipulam as células do sistema imune para que as mesmas possam fazer as necessidades dele e, com isso, contribuir para que não haja uma imunidade em relação aos próprios tumores. Ou seja, com essa manipulação, não tem uma resposta imune que o próprio corpo, que o próprio sistema imune possa atribuir a esses tumores. Olá, meu nome é Sabrina e eu vou falar sobre a identificação dos antígenos tumorais. Existem várias técnicas que são utilizadas para a identificação dos antígenos tumorais.
Uma delas é a imunização de camundongos com células tumorais e a posterior produção de anticorpos monoclonais. Esses anticorpos eles serão testados para saber se eles vão conseguir diferenciar as células normais das células transformadas da mesma linhagem celular. Essa técnica teve o seu sucesso limitado porque a identificação dos antígenos tumorais não estava sendo feita de forma fidedigna, mas foram observadas moléculas na superfície celular em quantidades anormais ou com modificações pós-translacionais. Um exemplo clássico é a amplificação do oncogene HER2, também conhecido por NEL. Ele é o receptor 2 do fator de crescimento epidérmico humano. Ele pode aumentar a progressão da transformação maligna. Com o efeito mutagênico e a presença do receptor, ocorre a aceleração do processo no desenvolvimento do câncer. Outra técnica utilizada é isolar células T reativas ao tumor de pacientes com câncer, seja do sangue periférico ou do tecido tumoral. Essas células T, elas possuem genes presentes no DNA complementar, e aí quando ocorre a resposta da célula T em relação ao DNA complementar, são expressas proteínas que estão codificadas nesse DNA, que são os antígenos tumorais potenciais. Outra técnica é a análise sorológica dos repertórios de expressão do DNA complementar recombinante, os SERETs. Os pacientes que possuem câncer, eles têm o seu antissoro diluído e aí ocorre a triagem dos anticorpos que vão reagir com as proteínas presentes no DNA complementar, derivadas do tumor. Existem os antígenos que são codificados por vírus. De 10 a 15% dos casos de câncer são causados por vírus. Esses vírus, eles possuem genes que são semelhantes aos oncogenes celulares, que causam a desregulação das atividades da célula, que é a sua divisão e a apoptose, a morte celular, causando assim o processo do desenvolvimento do câncer. Um exemplo é o HPV, o papiloma vírus humano. Existem também aqueles vírus que causam o câncer não pelo seu potencial mutagênico, mas pela quantidade de vezes que ele causa inflamação naquele tecido. Então, o tecido não consegue mais utilizar a resposta imunológica e ocorre o processo do câncer. Um exemplo é o vírus da hepatite B. Também tem a expressão dos genes que normalmente estão silenciados através da desregulação das atividades normais da célula. Com o processo do câncer, ocorre, como já foi citado, a desregulação da divisão celular da célula e da apoptose, da morte celular. Então, isso faz com que genes sejam expressos que normalmente estariam silenciados. Esses genes codificam antígenos que estão relacionados a processos precoces da célula. Esses antígenos, eles são conhecidos como antígenos oncofetais, que também estão presentes em células embrionárias. Um exemplo é o antígeno carcino-embrionário, que é o antígeno relacionado ao câncer de intestino. Meu nome é Alessandra Luana e eu vou falar sobre os antígenos mutantes. Estudos realizados com antígenos mutantes mostram que as mutações pontuais isoladas dos oncogenes apresentam alterações nos antígenos nos tumores induzidos por carcinógenos. Essa imunidade específica desencadeada pelos tumores induzidos quimicamente é causada pelas proteínas 70 e 90 do choque térmico. Bom, existem alguns mecanismos para explicar isso. O primeiro seria que elas atuam como sinais de perigo para as células apresentadoras de antígeno. O segundo mecanismo seria que as células necróticas tumorais que expressam essas proteínas de choque térmico transfeririam os complexos de proteína de choque térmico, peptídeo, para as células apresentadoras de antígeno, e lá poderia também ocorrer a ativação das células TCD8 citotóxicas no MHC classe 1. E o terceiro mecanismo seria que essas proteínas de choque térmico afetariam essas células tumorais, fazendo com que as mesmas não ativassem nem apresentassem
os antígenos sinais para as células T específicas. Bom, com relação a essa imagem aqui, ela mostra a função das proteínas de choque térmico na imunogenicidade tumoral. Nesse primeiro parêntese, vai ocorrer o estresse celular através dos fatores que irão formar um complexo antígeno tumoral. Nesse segundo parênteses, através desses fatores de estresse celular, irá ocorrer a necrose e a liberação dos complexos de proteína de choque térmico peptídeo. Nesse terceiro parênteses, esse complexo irá atuar como um sinal de perigo para as células apresentadoras de antígeno. Aqui, no quarto, irá ocorrer a sensibilização cruzada. No quinto, irá ocorrer a ativação das células TCD8 que estavam desativadas. E, logo após isso, no sexto parênteses, elas vão destruir as células tumorais. Alterações na estrutura dos carboidratos. Quando uma célula está com seu metabolismo descontrolado, irão aparecer algumas alterações nas estruturas de suas superfícies. No caso dos carboidratos que estão nas suas superfícies, irá ocorrer o bloqueio da síntese, o aumento da síntese ou a produção de cadeias amplificadas de dimerização. Com relação às mucinas, elas servem como ponto de adesão para os micro-organismos. Quando possui alguma anormalidade nessas mucinas, irá ocorrer algumas consequências ao sistema imunológico. Então, chegou-se à conclusão de que o reconhecimento das células contra essas mucinas não seria apenas ao seu receptor, mas sim ao reconhecimento de alguns epítopos também, e sendo eles mais específicos para as células gama. Bom, com relação às moléculas associadas ao potencial metastático, alterações na superfície do carboidrato vai fazer com que aconteça um efeito dramático nas neoplasias malignas. Bom, a interação entre a proteína CD44 com o endotélio vascular na circulação celular faz com que ocorra uma proeminência na facilitação da disseminação da metastática. Bom, a transfecção estável de um tumor não metastático pelo clone cDNA e CD44 com os exons V6 e V7 faz com que possa-se ter a capacidade da formação de tumores metastáticos. Bom, a hipótese mais recente é que os carboidratos possam se ligar a essas proteínas CD44, fazendo com que ocorra a formação de nichos metastáticos. Bom, pessoal, e assim finalizamos o nosso trabalho e agradecemos a atenção de vocês.